Prontinho, pode iniciar. Boa noite, meu povo. Bom dia, boa tarde, depende, né, do momento que você está assistindo a gravação também. Mas bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro da nossa disciplina aí de farmacologia. A grandiosidade da gente poder reconhecer como que a substância química interage com o nosso sistema biológico. Já deu spoiler, olha, da definição de farmacologia. É uma substância química que a gente chama de fármaco, né, que vai ter a capacidade de interagir com o nosso sistema biológico, trazendo aí para a gente uma resposta para retornar uma fisiologia, retornar uma bioquímica que até então está patológica, e aí a gente precisa ter esse apoio, né? Então, bem-vindos aí, vamos juntos nessa aventura, né? Trabalhar um pouquinho aí com a farmacologia, uma disciplina extremamente fantástica dentro do nosso princípio profissional. Quem aí já foi meu aluno, né? Já me conhece, sou o professor Wilson. Aquele que está começando agora, você que está começando agora, seja muito bem-vindo, né? Eu sou farmacêutico, também sou químico e biólogo, e já trabalho aqui com a Politécnica, já tem aí aproximadamente 2, quase 3 anos, que a gente já trabalha junto nesse conceito dos ensinos EAD síncronos, e a gente poder estar trabalhando junto, crescer junto. Não tenha dúvida que o meu objetivo é o mesmo do seu, ok? A gente precisa crescer como pessoa e como profissional através da educação, né? E a gente tem esse pilar para a gente poder fazer esse trampolim para conseguir grandes oportunidades, e é esse sentimento, essa boa vibração que eu quero colocar para você, que você possa já estar aí investindo em você, que é o conhecimento, e que você possa fazer disso um trampolim e obter aí grandes conquistas pessoais, grandes conquistas profissionais, né? E ficaremos muito felizes com esse seu desempenho. Quando a gente fala em farmacologia, é essencial a gente começar com uma interface importante, né? Por que essa interface importante? Porque, sem dúvida nenhuma, para e pensa. Todos nós já lemos, pelo menos uma vez na vida, uma bula de um medicamento. Nós já lemos um rótulo de um frasco de medicamento. Nós já lemos ali a caixinha, né, que é o cartucho de um determinado medicamento. E importantíssimo, seja em nível assistencial, seja em nível usuário, interpretar texto, né? Ler aquilo que eu vou usar, ou aquilo que eu vou administrar, ou aquilo que eu vou dispensar, ou aquilo que eu vou manipular. Então, a interpretação de texto, ela é essencial quando a gente fala no contexto da farmacologia. E muitas das vezes nós vamos buscar textos científicos, seja livro, seja artigo, porque nem tudo está em livro. Quantos medicamentos novos surgem a cada dia? E aí é necessário a gente buscar essa informação, né? Semana passada mesmo, 2 novos medicamentos acabaram de chegar no mercado brasileiro, que são aquelas canetas emagrecedoras. E aí, são similares de outras que já existiam? Sim, mas é necessário a gente buscar o texto, buscar a bula, buscar informações de como esses medicamentos funcionam. Qual é o real efeito terapêutico e qual é
o efeito adverso e também o efeito colateral. Nós vamos brincar com essas 3 palavras aqui daqui a pouquinho. Guardem aí, vou precisar da sua ajuda. Beleza? Então, sem dúvida nenhuma, essa interface da gente poder interpretar, da gente poder redigir um texto, ela é fundamental quando a gente fala do processo farmacológico. Né? Uma outra interface extremamente importante para a gente poder aprender farmacologia. Biologia básica. O que eu tenho no meu corpo? A anatomia estuda, né? Quais órgãos, quais sistemas eu tenho no meu corpo? A anatomia estuda. O que eu tenho no meu corpo, como funciona? Fisiologia e bioquímica. Ok? As 2 grandes amigas de balada para explicar como que o que a gente tem no corpo funciona. Né? Em um determinado momento, sai de uma condição fisiológica, bioquímica normal. A gente é o nosso melhor médico. A gente sabe o dia que a gente não está bem. Porque a gente sabe que a gente não está com aquela fisiologia, com aquela bioquímica normal. Né? E aí, o que acontece? É uma patologia, é uma doença. E aí, a minha patologia ou a minha doença, ela vai precisar, então, de um tratamento. Que pode ser, em alguns casos, um tratamento não farmacológico. Exemplo, é uma pessoa que está começando um diabetes tipo 2. Opa, mas ela é sedentária. Vai caminhar 3 vezes por semana. Muda o hábito de vida. Reduz o açúcar da comida. Rapidamente, você já estabiliza. E não precisa de medicamento. Né? Mas existem outras patologias que vai ser impossível só com mudança de hábitos de vida. E aí você suporta, juntamente com a mudança de hábitos de vida, ou a terapia medicamentosa também. Mas o objetivo é único: reestabelecer a minha fisiologia e a minha bioquímica, né? Para levar para um padrão de normalidade. Olha que fantástico. Olha que legal. Né? E aí, é dentro desse conceito que a gente vai estar trabalhando aí, que a gente precisa desse princípio biológico básico. E a gente precisa lembrar aqui, ó, membrana celular. Constituição dela, bicamada lipídica, bicamada de fosfolipídios de membrana. Então, ela tem maior característica lipofílica, oleosa, gordurosa. Então, fármacos que são mais lipofílicos passam mais facilmente pela membrana, são mais rapidamente absorvidos. Lei do semelhante. O apolar tem afinidade com o apolar. O polar, que é água, hidrofílico, tem afinidade com o polar. Como a membrana é apolar lipofílica, fármacos aquosos, lembra da água que não mistura com óleo, tem maior dificuldade de ser absorvido pela membrana plasmática. Então, os fármacos lipofílicos ganham aqui nesse princípio da biologia básica da lei do semelhante para poder ser mais rapidamente absorvidos. Ensino EAD nos dá flexibilidade em termos de horário. Você sabe qual o melhor horário para você assistir uma aula, para você fazer um exercício, para você dedicar. Então, é importantíssimo você ter esse comprometimento. Beleza? O ensino EAD tem flexibilidade.
mas você precisa ter autodisciplina, né? Para ajustar, agendar, cronometrar todo o seu processo de ensino, todo o seu processo de dedicação para que você possa colaborar, trabalhar e estudar os conteúdos que são necessários. Pausa, refresca, dúvidas, né? Volta, qualquer coisa chama a gente via tutoria, para a gente poder também tentar ajudar vocês, né? Então, qual é o nosso assunto de hoje? O que a gente tem aqui como um grande desafio hoje? A gente pincelar aqui 3 coisas importantes, né? Pegamos lá do livro de vocês e 3 tópicos importantes aqui. Um primeiro passo, nós vamos chamar aqui Introdução à Farmacologia. Por que introdução à farmacologia? Na realidade, nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos, algumas aplicações básicas que nos ajudam a entender naquele processo de interpretação de texto, que a gente falou logo no início da aula, alguns conceitos farmacológicos que nos ajudam a entender o texto quando a gente vai ler termos da farmacologia. Seja num livro, seja num artigo, seja numa revista, seja numa reportagem, numa bula e assim por diante, né? E dentro desse princípio, utilizando esses conceitos, essas aplicações, nós vamos ver aqui o princípio da farmacocinética. Cinética, lembra da física? Lembra da física? Né? O que é a cinética lá na física? Já vai pesquisando aí. E da farmacodinâmica. Opa! Dinâmica, leis da dinâmica lá na física. Lembra dela também. Show de bola. Spoiler. Então, ao final do nosso estudo, ao final da nossa aula, ao final de você ver a gravação ou a aula síncrona, ou estudar o material na apostila de vocês, volte nesse slide aqui, o 5. Se você souber os princípios básicos da farmacologia, as fases farmacocinéticas, o LADME, né? Algumas pessoas falam ADME, né? Eu, particularmente, depois vou explicar por que eu uso LADME, né? E por que um fármaco interage com o sistema biológico para ter um mecanismo de ação. Aí é a farmacodinâmica, né? Cinética, lembra que eu perguntei aí na física? Movimento. O movimento que o fármaco faz no meu corpo. Farmacodinâmica. Dinâmica, ação e reação. Então, a ação que o fármaco faz no meu corpo para eu ter um mecanismo terapêutico. Então, né, já dando spoiler aí da farmacocinética e da farmacodinâmica. Os slides, ele vai ficar para vocês muito como material de estudo. Pode ser que eu não vá passar prontamente slide por slide, porque ele está bem com texto, bem para estudo, mas eu queria que você prestasse principalmente atenção naquilo que nós vamos estar conversando, ok? Nas definições, nas propostas, nos exemplos, baseado, e depois fica fácil também de ler pelos slides e também pelo material da apostila de vocês. Ok? Primeiro passo. O que é um fármaco? Né? O que é um fármaco? Fármaco é uma substância química que consegue interagir com o nosso sistema biológico, produzindo um efeito terapêutico. Ok?
Então, é como se eu tivesse aqui, ó, meu sistema biológico, fármaco, e eles interagissem num ciclo. E desse ciclo sai aqui o efeito terapêutico, o efeito benéfico. Por isso ele é fármaco. Se fosse uma interação da substância química com o meu sistema biológico, produzindo um efeito tóxico, seria um agente tóxico, uma substância tóxica. Então, nós estamos dentro da farmacologia. A gente quer efeito benéfico, a gente quer efeito terapêutico. Então, o fármaco é a substância química, né, estruturalmente isolada, purificada, reconhecida, que, uma vez que entra no meu corpo, consegue interagir com o meu sistema biológico e me dar o efeito terapêutico. Seja diminuindo a exacerbação, seja aumentando a liberação, mas é o propósito de reestabelecer a fisiologia ou a bioquímica que está prejudicada. Ok? Então, o que é a farmacologia, propriamente dito? Se fármaco é a substância química que interage com o meu corpo, a farmacologia quer entender como ciência como isso acontece. Como que o fármaco passa pelo meu corpo? O que o meu corpo faz com o fármaco quando ele está dentro do meu corpo? O movimento dele no meu corpo. Farmacocinética. Como que esse fármaco dentro do meu corpo interage com os receptores? Farmacodinâmica. Então, a farmacologia, ela tem esse propósito. Ok? E existe uma outra diferença que no popular o pessoal faz muita confusão. Mas você que está estudando farmacologia não vai mais fazer essa confusão e vai ajudar as pessoas a entenderem. Qual a diferença entre medicamento e remédio? Pare o vídeo, se necessário. Dá uma respirada, pode pesquisar aí o material. Mas pare e pensa. Qual a diferença entre remédio e medicamento? Tudo aquilo que a gente faz com o propósito de melhoria da saúde, beleza? É um remédio. Todos nós já oramos, já rezamos, já fizemos uma oração para alguém que precisava se recuperar de saúde. Isso é um remédio, né? A oração é um remédio, né? Muitos aí, por exemplo, né, ou tem próximo, né, ou a pessoa propriamente dito, pode ter já quebrado um braço, pode ter quebrado uma perna e precisou passar por um processo de recuperação fisioterápico. A fisioterapia é um remédio. O caminhar 3 vezes por semana é um remédio. Eu estou com dor de cabeça. Eu vou tomar uma dipirona, seja comprimido, seja gotas, é um remédio. É um fármaco, né, que fez uma formulação, mas que veio para recuperar uma condição de saúde. Então, ó, tudo aquilo que é utilizado com o propósito de recuperar, prevenir, minimizar, melhorar um padrão de vida, de qualidade de vida, de qualidade de saúde, é um remédio, né? Dentro desses remédios, eu falei um medicamento, que é a dipirona.
Então, eu tenho ali, ó, no comprimido da dipirona, eu tenho o fármaco, que é o princípio ativo, que é o IFA, o insumo farmacêutico ativo, dipirona. Junto com ela, eu tenho os outros recipientes para dar corpo, volume, estabilidade, conservantes, né, para evitar contaminação microbiológica. Essa formulação, onde que eu tenho o fármaco, que é a substância química, que tem o efeito terapêutico, junto com seus componentes em uma formulação, eu chamo de medicamento, né? Então, todo medicamento é um remédio, ok? Mas nem todo remédio é um medicamento. Tá sentido? Né? Fisioterapia é um remédio, mas não é um medicamento. Paracetamol gotas é um medicamento, que também é um remédio, analgésico e antitérmico, né? Então, a gente precisa guardar bem essa definição. Tudo aquilo que é utilizado com o propósito de prevenir, recuperar, curar o processo saúde para melhorar a qualidade de vida é um remédio. Mas a partir do momento que eu pego um fármaco, que é a substância química IFA, ativa, princípio ativo, faço uma formulação, né? E ela é vendida com esse propósito, ela é um medicamento. Aí ela passa a ser o medicamento. Pergunta de prova, hein? Né? Pergunta de prova, hein? Qual a diferença aí entre remédio e medicamento? Exemplo, né? Entre eles. Pare um pouquinho e pense aí mais uma vez. Um exemplo de um medicamento e um exemplo de um remédio. Ok? E existem, por exemplo, pessoal, já vou direto ao assunto, o maleato de enalapril. O que acontece? Né? É um antihipertensivo. Só que o maleato de enalapril, ele primeiro precisa passar pelo fígado, ser metabolizado para liberar o maleato do enalapril. Porque quem causa o efeito é o enalapril. Né? Então, quando o meu fármaco precisa ser metabolizado primeiro, depois da administração, para liberar a porção ativa que vai interagir com o meu sistema biológico, eu falo que é um antes, fármaco. Então, antes de liberar o fármaco, eu tenho uma formulação estável para melhorar a absorção, para melhorar a estabilidade, né? E aí, quando eu faço a administração, passa, por exemplo, pelo fígado, é metabolizado e quebra. Quando quebra, eu liberei a parte ativa. Aí eu vou ter o efeito, nesse caso aqui do enalapril, antihipertensivo, que a gente falou. Então, quando o fármaco precisa ser ativado por um sistema biológico após a administração, a gente fala que ele é um pró-fármaco. Ele é um pró-fármaco. Até aqui, dúvidas? Né? Um outro conceito que dentro da farmacologia é essencial a gente saber. Né? Eu vou até tentar desenhar aqui. Deixa eu tentar pegar uma canetinha aqui. Estou desenhando aqui no... Olha só o que acontece. Todo fármaco tem uma concentração média ideal para o seu efeito terapêutico. Né?
geralmente é aquela dosagem que é comercial, né, que atende aí uma grande demanda da população, vamos dizer assim. Então, aqui eu vou dizer que é a minha faixa média. Só que existe uma tolerância. Então, eu vou ter aqui em cima, ó, o meu limite superior de confiança. E da mesma forma, eu tenho embaixo o meu limite inferior de confiança. Então, dentro da farmacologia, todo fármaco, que é substância química que vai interagir com o nosso sistema biológico, tem uma concentração média ideal. E aí, o que acontece? Eu tenho o meu limite inferior de confiança e tenho o meu limite superior de confiança. Eu tenho que ficar dentro. Se eu estou entre o limite inferior e entre o limite superior, eu estou dentro do meu índice terapêutico. Ou seja, dentro do que eu tenho o efeito terapêutico. Entre a faixa mínima e entre a faixa máxima, né? O ideal está no meio, eu tenho aqui o meu índice terapêutico. O ideal, eu tenho o efeito terapêutico. Se eu estou abaixo do meu índice terapêutico, esse xizinho que eu fiz aqui, subdose terapêutica. Ou seja, uma dose menor do que a mínima não tem efeito terapêutico. Beleza? Não tem efeito terapêutico. Subdose terapêutica. Agora, se eu já vou para cima, vou fazer aqui ó, um asterístico aqui, ó, do meu limite superior de confiança, eu estou acima da minha dose maior recomendada. Então, eu já tenho aqui efeitos adversos. Efeitos adversos, tanto para a farmacologia, quanto para efeito tóxico. É efeito indesejável. Então, eu tenho que, pela farmacologia, estar dentro do meu índice terapêutico, entre o meu limite inferior e entre o meu limite superior. Ok? Se eu estiver abaixo do inferior, não tenho efeito, subdose. Se eu estiver acima do superior, sobredose terapêutica. Efeito adverso. Efeito tóxico. E aí vem outra definição importante da gente poder dizer aqui. Qual a diferença entre efeito adverso e efeito colateral? Efeito adverso a gente acabou de ver. É efeito tóxico. É efeito indesejável. O efeito colateral nem sempre é indesejável. Quem aí já precisou viajar e precisou tomar aquele comprimido de Dramin para poder não enjoar ou dormir durante a viagem? O Dramin, ele é o dimenidrinato, o fármaco dele, a substância química que interage com o nosso sistema biológico, é o dimenidrinato. E o que acontece com o dimenidrinato? Ele é um antialérgico, antihistamínico. Ele é para alergia. O efeito farmacológico inicial dele é para alergia. Olha que fantástico. Só que ele tem um efeito colateral. Uma leve depressão do sistema nervoso central, que a pessoa vai dormir e ela não vai enjoar durante a viagem.
Então, você usou o efeito colateral dele para a sua viagem, não o efeito principal dele. Então, o efeito colateral nem sempre é ruim. Ele pode ser um efeito farmacológico secundário, dependendo de como que você pode estar trabalhando e avaliando o princípio. Outro exemplo, vários anti-inflamatórios, a indometacina, um excelente anti-inflamatório. Primeiro efeito farmacológico dela. O outro efeito colateral. Opa, está sendo estudada para o tratamento do câncer. Então, é um efeito secundário, colateral, que muitas das vezes pode ser benéfico. Agora, efeito adverso é efeito indesejável. Esse fármaco causa, por exemplo, hepatite medicamentosa. É efeito adverso. Esse antibiótico causa aplasia de medula. É efeito tóxico. É efeito adverso. Então, efeito adverso sempre é efeito tóxico. O efeito colateral pode ser um efeito farmacológico secundário, que nem sempre é ruim, e que às vezes ele pode ser utilizado com alguma outra proposta terapêutica ou adjuvante de algum outro processo. Então, janela terapêutica. É essa que eu desenhei aí no slide aí, verde e vermelho. Todo fármaco tem uma concentração média ideal, eu tenho uma concentração mínima e uma concentração máxima. Se eu estiver entre a concentração mínima e entre a concentração máxima, índice terapêutico. Eu tenho a eficácia terapêutica e a segurança toxicológica. É o ideal que a concentração do meu fármaco esteja dentro do meu índice terapêutico. Fantástico, não é? Não é bacana? Então, pare aí, revise os conceitos e verifique se tem alguma dúvida. Há uma outra definição que, às vezes, algumas pessoas causam dúvidas, é que muitos artigos que a gente lê, alguns livros que foram traduzidos para a gente poder utilizar no português, lá na Europa, nos Estados Unidos, fármaco, algumas literaturas chamam como drugs, que traduzindo são drogas, né? Então, existe o princípio, né, de algum artigo que traz a palavra drugs como fármacos, mas para a gente, no Brasil, a gente desmistificou. A gente colocou droga, né, no popular, como uma substância ilícita e que vai fazer um determinado mal, e fármaco, a substância química que também vai interagir com o nosso sistema biológico, mas vai procurar ter um efeito benéfico. Então, só para a gente poder avaliar aí. Reforçando, lei do semelhante. A minha membrana, ela é bicamada fosfolipídica. Então, se o meu fármaco tem propriedade lipofílica, passa facilmente, é absorvido facilmente para cair na corrente sanguínea por difusão, sem gasto de energia. Absorção significa
passar pela membrana celular e cair na corrente sanguínea. Fármacos lipofílicos passam mais facilmente pelos lipídios da membrana. Difusão simples, caindo do outro lado, que é a corrente sanguínea, facilmente absorvidos. O transporte ativo, ele geralmente já depende de uma proteína de membrana, então aqui vai ser mais os hidrofílicos, alguns íons, né, que tem aí maior característica hidrofílica, vai depender de um transportador de membrana. Só que essa membrana, para poder, essa proteína que está inserida na membrana, ela abrir o poro, fechar o poro, ou ela girar para poder fazer esse transporte, ela vai geralmente gastar energia. O transporte por difusão, usando os leitos semelhantes, né, por difusão, não gasta energia. O transporte ativo já gasta energia. Olha que fantástico. Show de bola, né? Deus, o maior fisiologista bioquímico, né, que já existiu aí nesse universo todo, olha o quanto ele é fantástico. Aqui representa melhor aquele desenho que eu tentei desenhar naquele slide anterior. Se eu estou dentro da minha área vermelhinha, janela terapêutica, meu índice terapêutico. Eficácia terapêutica e segurança toxicológica. Se eu estou abaixo dela, subdose terapêutica. Se eu estou acima dela, sobredose terapêutica. Efeito adverso. Efeito tóxico. Parem aí, revisem, verifiquem se tem alguma dúvida, já vai escrevendo aí, para depois já comunicar conosco a sua dúvida. Mas de onde vem, Wilson, que eu tenho que tomar um medicamento de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, uma vez ao dia, uma vez por semana? Isso tem a ver com o parâmetro que a gente chama tempo de meia-vida do medicamento. Outro termo extremamente importante dentro desse princípio da nossa farmacologia, que ele é basicamente o seguinte: se eu administrei, por exemplo, 300 miligramas, absorvi 200 miligramas, 100 miligramas acabou perdendo no meu trato gastrointestinal. 200 miligramas caiu na minha corrente sanguínea. Qual é o tempo que leva para 200 miligramas se transformar em 100 miligramas? Ser metabolizado, ser eliminado, e eu ficar com 100 miligramas. Esse tempo, onde que a concentração cai à metade, eu chamo de tempo de meia-vida. E como a gente precisa ter a concentração dentro daquele índice terapêutico, é calculado dentro daquele índice. Eu vou voltar aqui, ó, no desenho, que fica fácil de mostrar. Vamos supor que eu fiz a administração aqui, ó. Estou dentro do meu índice terapêutico e aqui ele já está para sair, ó. Se aqui tem 8 horas que eu tomei o medicamento, eu tenho que tomar 8 horas de novo. Em 8 horas ele já está caindo de novo, então eu já tenho que tomar de novo. Então, é a posologia. Ela é baseada com a
concentração ideal para poder manter dentro da minha janela terapêutica, para eu não ter intervalos sem estar na janela, ou eu ter acúmulo para chegar na faixa tóxica. Eu não posso nem faltar e nem estar em excesso. Olha que fantástico, que legal, né? E aí a gente chega, então, no parâmetro que a gente chama farmacocinética. Física, lembra que eu perguntei lá no início da aula? O que estuda na física a cinética? O movimento. O movimento do fármaco. O que o meu corpo faz com o fármaco? O movimento que o fármaco vai fazer dentro do meu corpo. Então, isso eu falo que é a farmacocinética. O movimento que o fármaco faz no meu corpo. O que o meu corpo vai fazer para movimentar o fármaco dentro do meu corpo? Cinética, movimento. Movimento do fármaco no meu corpo. E aí ela é literalmente dividida nas fases. LADME. Alguns livros vão trazer ADME, mas você vai entender por que eu coloquei um L aqui a mais. Se você toma um comprimido, por exemplo, de dipirona, ele precisa liberar da forma de comprimido os grânulos para depois ser dissolvido. Então, isso é a etapa que eu falo do L, a liberação. Eu preciso liberar o fármaco daquela formulação para ele ir para a absorção. Então, diferente se eu pegar, por exemplo, uma dipirona gotas, já está solubilizado. Então, eu já posso ir direto para a absorção. Daí a diferença. Por que a dipirona gotas tem efeito em 15 minutos? E por que a dipirona comprimido só vai ter efeito com 40 minutos? Porque eu tenho que desintegrar, sair daquela forma sólida, dura, de comprimido que está ali. Né? Então, essa liberação da minha forma farmacêutica, não da fórmula, da minha forma de comprimido, eu chamo L de liberação. Solubilizou no meio biológico o meu fármaco, ou ele já está solubilizado na minha formulação, aí eu venho para a próxima etapa, que é a absorção. Aí já é o A de absorção. Aqui, quanto mais lipofílico, mais facilmente absorvido pela membrana. Voltamos àquele mesmo parâmetro. pH. Fármacos ácidos são melhores absorvidos no pH ácido, porque eu vou deixar não ionizado. O não ionizado é mais lipofílico. Fármacos básicos ou alcalinos são absorvidos mais facilmente no pH básico ou alcalino, por exemplo, do intestino. Porque aí eu tenho a compatibilidade de não ionizar. O não ionizado é mais lipofílico. Então, eu volto a ter aqui outra lei do semelhante. Se não ioniza, é mais lipofílico. Favorece a absorção. Se está em pHs contrários, facilita a ionização. E aí, mais ionizado, mais hidrofílico, prejudica a absorção. A absorção é passagem
do meu fármaco pela membrana e cair na corrente sanguínea. Cair no meu meio biológico, na minha corrente sanguínea. Uma vez que o meu fármaco conseguiu ser absorvido, ele vem para a etapa D do LADME, que é a distribuição. Então, o meu fármaco agora passou pela membrana, caiu na corrente sanguínea, vai ser distribuído para o restante do meu corpo. Então, tem fármacos que têm tropismo para um determinado órgão. Vai mais para o fígado, vai mais para o rim, vai mais para o cérebro, vai mais para o pulmão, né? Tem fármacos que podem ser armazenados, por exemplo, no tecido adiposo. Ele não vai ter o efeito no tecido adiposo, mas aí ele, por ser muito lipofílico, armazena como se fosse um depósito no tecido adiposo. Olha um exemplo legal disso daqui. Mulheres que utilizaram durante muito tempo anticoncepcional lipofílico. Ela tem uma taxa de anticoncepcional no tecido adiposo dela. Então, mesmo depois que ela pare de tomar um anticoncepcional, pode ser que ela demore aí 4, 5, 6 meses para engravidar, porque ainda está sendo liberado um pouquinho do reservatório que ela tinha no tecido adiposo. No reservatório da distribuição, nem sempre é o órgão que tem o efeito. Mas, à medida que ele vai saindo do reservatório, ele vai para o órgão eleição, órgão de eleito, onde que vai ter aí o seu efeito farmacológico. Ok? Outra coisa. Alguns fármacos, assim que caem na corrente sanguínea, para enganar o nosso sistema imunológico, ele se gruda a proteínas plasmáticas. Por exemplo, a albumina. Muitos deles se ligam à albumina. É como se a albumina fizesse um revestimento nele para enganar, para o nosso sistema imune não reconhecer que aquela substância é uma substância estranha. E aí consegue facilmente ser distribuído. Só que enquanto ele tiver conjugado a albumina, enquanto ele tiver conjugado a proteínas plasmáticas, não tem o efeito farmacológico. Então, quando vai chegar próximo dos receptores ou no órgão que ele vai se ligar ao receptor, é necessário se desconectar da albumina. Desconectar dos carreadores plasmáticos aí, das proteínas plasmáticas. Olha que fantástico, né? Então, ele vai ser distribuído tentando achar o seu receptor, que aí vai ser a fase farmacodinâmica, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Mas enquanto ele está percorrendo o nosso corpo entende que tem uma substância estranha. E aí vem o M, né? Que é a fase do metabolismo, ou biotransformação. Qual é o propósito do metabolismo ou da biotransformação? Pegar aquela substância que inicialmente é apolar e deixar ela mais polar por reações químicas, por quebras, por conjugações, né? Para poder ser eliminada do nosso corpo. Então, o metabolismo, ele, como premissa, é um mecanismo interno de defesa do nosso corpo. Pegar substâncias químicas estranhas ao nosso corpo, metabolizar, fazer reações químicas nela para poder deixar mais hidrofílica, para poder ser eliminada. Qual é a principal via de eliminação? Urina.
Teve polaridade, hidrofilicidade, elimina por urina. Não teve, continuou ainda hidrofóbico, lipofílico, fezes. Metabolismo pode acontecer aqui duas coisas. Vamos lembrar do profármaco que eu falei. É um metabolismo desejável. Eu quero que a substância química seja reconhecida pelo meu corpo, passe pelo metabolismo para ativar a parte ativa. Então, o meu metabolismo pode ser de ativação, quando eu tenho um profármaco. Ele libera a parte ativa. Agora, quando é uma substância tóxica ou um fármaco, onde que o metabolismo, no caso do fármaco em especial, diminui a sua atividade farmacológica, né, para poder eliminar do nosso corpo, eu falo que é o metabolismo de inativação. Então, o metabolismo ele pode ser de ativação ou ele pode ser de inativação. No caso da farmacologia, o de ativação extremamente fundamental quando são pró-fármacos. Eu tenho que quebrar a minha molécula ali para liberar a parte ativa. Uma vez que o fármaco está dentro do meu corpo, eu preciso eliminar ele do meu corpo, né? Alguns fármacos podem ser eliminados íntegros, principalmente aqueles que são para ser no trato gastrointestinal mesmo, né? Não quero que ele seja absorvido, eu quero que ele atue no trato gastrointestinal, vai ser eliminado de forma íntegra, por exemplo. Mas existem um caso onde que eles vão ser metabolizados primeiro, para depois serem eliminados. Hidrofílicos, eliminação, urina, 90%. Ainda tem lipofilicidade, preferencialmente fezes. Mas existem outras vias aí que podem eliminar também fármacos. Exemplo, mães que estão amamentando. Por que que, dependendo do medicamento, do fármaco que ela está utilizando, ela tem que parar a amamentação? Porque podem ser eliminados pelas glândulas mamárias, né? Saliva, ar expirado, né? Em alguns casos aí, tem alguns fármacos que podem ser também nesse sentido, mas todos esses outros processos em menor proporção, e realmente a maior proporção ainda é a urina como principal via de eliminação. Então, essencial saber as fases farmacocinéticas: liberação, absorção, distribuição, metabolismo ou biotransformação e excreção, né? Pare aí, faça um resumo dessas fases e o que acontece de importante em cada uma delas. E dúvidas, chame a gente. Envia aí via tutoria a dúvida de vocês. Parem, pausem o vídeo se necessário. Bacana, né? Lembrem, eu falei que os slides ficariam bem com texto para vocês estarem estudando aí afinco.
Deixa eu apagar aqui. Uma vez que o fármaco está movimentando no meu corpo, sendo distribuído por todo o meu corpo, ele vai tentar encontrar o receptor dele, ou seja, uma macromolécula, uma proteína, uma enzima, um íon, onde que ele possa fazer ali as suas interações. E dessa interação, então, o primeiro passo, eu preciso interagir. Uma vez que interagiu, eu posso bloquear o efeito, ação antagonista. Ou eu posso simular o mesmo efeito de algum fármaco biológico. Aí eu falo agonista. Então, se eu faço um efeito semelhante, agonista. Se eu faço o efeito contrário, é um efeito antagonista. Então, eu preciso ter efeito chave-fechadura. O meu fármaco é a chave, o receptor é a fechadura. Eu preciso ter a ligação, que é a interação, e a chave precisa girar, que é a atividade intrínseca. Então, farmacodinâmica é o mecanismo de ação do meu fármaco no meu corpo. Para o fármaco ter um mecanismo de ação, ele precisa interagir com o seu receptor e desencadear a ação. Ok? Então, dinâmica, lembra lá da física, ação e reação. Né? Então, a farmacodinâmica, ação e reação do fármaco no meu corpo. Né? Farmacocinética, o movimento que ele faz no meu corpo através do ládino. Desde como ele é liberado, desde como ele é absorvido, desde quando ele é distribuído, metabolizado e excretado. Farmacocinética. Uma vez que ele está no meu corpo, ele vai tentar interagir com os receptores. Farmacodinâmica. Ok? Então, eu tenho a minha macromolécula, o ajuste para ele se conectar, se interagir com ela, e tem que desencadear a atividade, seja de bloqueio, seja de ação. Né? Se é de bloqueio, ação antagonista. Se é de efeito, ação agonista. Então, de uma forma bem resumida, farmacodinâmica, mecanismo que o fármaco faz no meu corpo. Né? Quais são alguns dos efeitos, né? Então, os efeitos da maioria dos fármacos resulta da interação com os componentes macromoleculares, que são chamados aí de receptores. Ok? Então, onde o fármaco vai tentar interagir, né, se conectar, e ali fazer ligação de hidrogênio, ligação de Van der Waals, de polo, né, mas são interações, né, sejam definitivas, que é o pior dos casos, mas algumas vezes reversíveis, né, são no nosso corpo essa macromolécula, onde ele tenta se conectar, é chamada de receptor. Então, agonistas simulam o efeito, ativam o efeito, e antagonistas são aqueles que bloqueiam o efeito. Às vezes eu estou liberando uma grande quantidade de neurotransmissor. O fármaco é um antagonista, ele vai no receptor e bloqueia, para que o neurotransmissor não possa se conectar lá. É uma ação antagonista, que vai trazer o efeito benéfico. E aí a gente fala, né, que essa ligação
fármaco-receptor, a gente simula muito com o efeito chave-fechadura. A chave precisa interagir com a fechadura e girar significa que ela precisa ter atividade intrínseca, né? Conectou, girou para poder abrir ou fechar, né? Aí a gente fala, então, que eu preciso interagir e ter, além da interação, a atividade intrínseca. Isso que é fantástico, né? Então, principais alvos que essa nossa dinâmica aí faz com que o fármaco vá buscar. Receptores, que geralmente aqui são proteínas, canais iônicos, transportadores, enzimas, né? São aí alguns dos principais receptores ou alvo que esses fármacos vão buscar. E aí é fantástico essa ciência. Concordam ou não? E aí, mais uma vez, eu reforço. Eu preciso que vocês estudem bem princípios daquelas definições iniciais que a gente pontuou em relação à farmacologia, o que é farmacocinética, o que é farmacodinâmica e quais são as fases farmacocinéticas e os princípios do mecanismo, né, chave-fechadura, farmacodinâmico. Show de bola? Então, não deixem de estudar o material de vocês, da apostila, não deixem de reassistir a aula, ler os slides, estudar os slides, ele está como um material de muita pesquisa, de muito estudo para vocês. Dúvidas, acione a Lívia, para que a Lívia possa me acionar também via chat, e a gente vai tentando ajudar vocês nessas dúvidas. Grande abraço, bem-vindos aí, e a gente se encontra aí no próximo encontro, no encontro 2. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.